100.7 Mix. Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Agora são 7h01. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Temperatura vai subir depois de frente fria. Permissionários fazem manifestação em frente à sede do IMTT. Trabalhador já pode cancelar crédito automático do FGTS na Caixa. Reforma da Previdência chega ao Senado. Moro diz a Fox que não destruiria mensagens obtidas por hackers e que houve mal entendido. Dólar comercial recua um pouco e fecha o dia cotado a R$ 3,92, menos 1,3%. A arroba do boi gordo segue cotada a R$ 143,50 à vista no estado do Rio. Saque 50 quilos de açúcar cristal, cotada a R$ 59,65, com variação de menos 0,17% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campus 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 18 graus e máxima do dia prevista para 28. Dia de sol com algumas nuvens e noite com poucas nuvens. A previsão é de que hoje teremos um dia parecido com o de ontem. E neste momento, o movimento é intenso na saída da Campos Farol e Bairro da Penha com acesso a 28 de março. Ponte da Lapa e Leonel Brizola no sentido centro. Rotatória próximo ao Shopping Estrada até a Ponte General Dutra. Na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal, o trânsito flui bem, sem retenções. Já na 28 de março, em toda a sua extensão, principalmente entre o Jockey e a Beira Valão, o trânsito é grande em ambos os sentidos. Já na BR-101, a lentidão do quilômetro 320 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Mix. Juntos no melhor Mix. De acordo com o site Clima Tempo, responsável por pesquisas e previsão climática em todo o país, as temperaturas mínimas e máximas serão elevadas nos próximos dias. Em Campos, há a expectativa de que o calor atinja os 32 graus no próximo sábado, amanhã, dia 10, e 31 graus no domingo, dia 11. E se depender da previsão do tempo para o próximo fim de semana, todos que gostam de sol e mar poderão aproveitar os dias, pois não há mais expectativa de chuvas em Campos e nas cidades vizinhas. Motoristas do transporte alternativo se reuniram em uma manifestação na manhã de ontem na Praça do Liceu, em frente à sede do IMTT. Eles questionam a demora no início da atuação das vans em Campos e pedem segurança e melhores condições nos terminais que estão sendo instalados para abrigar os passageiros. Os permissionários afirmam que 80% das vans já estão vistoriadas e adesivadas, prontas para circular. Eles relataram que o presidente do IMTT informou que o sistema alternativo retornará na próxima segunda-feira, dia 12, mas a reivindicação do grupo é para que os motoristas possam deixar os passageiros no centro, porque os terminais não teriam sido implantados conforme o que foi definido na licitação. Mix Notícias. Trabalhadores com conta poupança na Caixa Econômica Federal que não quiserem o crédito automático do FGTS já podem solicitar o cancelamento pela internet. O prazo para pedir o cancelamento vai até 30 de abril de 2020. A solicitação está disponível no site fgts.caixa.gov.br desde a última segunda-feira, dia 5, e nos demais canais de atendimento a partir de 12 de agosto de 2019. No site, o trabalhador pode visualizar o valor a receber, a data do saque e quais canais de atendimento estão disponíveis. A Caixa também criou uma central de atendimento com o número 0800 724 2019. E um dia depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência foi oficialmente entregue pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no início da tarde de ontem. O presidente do Senado disse aos jornalistas que o cronograma de tramitação no Senado será definido pelo Colégio de Líderes na semana que vem. Ainda de acordo com ele, o prazo mínimo de 45 dias não será atropelado. 100.7 Mix.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em documento enviado ao ministro Luiz Fux do STF que não orientou ou determinou a destruição do material obtido pela Operação Spoofy, que apura invasões a celulares de autoridades. 4 pessoas foram presas pela Polícia Federal na operação no final de julho. Uma delas, Walter Delgatti Neto, admitiu ter hackeado os celulares de autoridades, entre elas o ministro Moro. Nas sessões dos tribunais, o procurador da República senta-se à direita do juiz. O sentido da tradição é o mais óbvio, ser o braço direito do magistrado. Depois que foi revelada pelo site da Intercept a proximidade supostamente imprópria entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol na condução da Lava Jato, os advogados decidiram iniciar uma campanha para mudar essa regra, em nome da igualdade de tratamento da acusação e da defesa em processos penais. Mix Notícias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem, quinta-feira, que a violência doméstica contra mulheres é decorrente de defeito cultural e de um ânimo criminoso. O ministro deu a declaração durante a abertura da 13ª edição da Jornada Maria da Penha, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A lei completou 13 anos nesta última quarta-feira. E os motoristas de aplicativo independentes, profissão que vem ganhando adeptos nos últimos anos, receberão autorização do governo, por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União de ontem, para serem considerados microempreendedores individuais. Esse programa foi criado há 10 anos atrás para incentivar a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores autônomos, como vendedores, doceiros, manicures, cabeleireiros, eletricistas, entre outros, a um baixo custo. Ouça Mix. O Banco do Brasil reportou nesta quinta-feira que o lucro líquido recorrente do segundo trimestre subiu 36,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas disse que o crescimento da carteira de crédito em 2019 será mais lento do que o esperado anteriormente. O lucro líquido recorrente, que exclui itens extraordinários, chegou a 4 bilhões e 432 milhões de reais, ajudado por menores despesas operacionais e maior receita de tarifas. Também foi 4,6% acima das estimativas dos analistas, segundo dados do Refinitiv. O Banco do Brasil não está considerando vender sua fatia na Cielo, disse o presidente executivo do banco controlado pelo Estado nesta quinta-feira, derrubando ações da processadora de cartões mais de 2%. As ações da Cielo subiram mais de 15% na quinta-feira passada, após o jornal Estado de São Paulo publicar que o Banco do Brasil queria vender sua participação de 29% na empresa. Mas o presidente executivo do banco disse a jornalistas que não estava considerando a possibilidade. O vice-presidente de varejo chamou a processadora de cartões de parte do núcleo do banco. Mix Notícias. Levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado ontem pelo IBGE, prevê recorde de 239,7 milhões de toneladas da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em julho. Pela série histórica, o recorde nacional da safra foi alcançado em 2017, quando foram colhidas 238,4 milhões de toneladas de grãos. Os principais produtos verificados pelo IBGE são o arroz, o milho e a soja. Juntos, estes representam 92,7% da produção estimada, ocupando 87,3% da área a ser colhida. E o Brasil deverá produzir 52,1 milhões de sacas de café em 2019, estimou ontem o IBGE. A queda de 1% ante a estimativa do mês anterior, com uma colheita menor do que o esperado em Minas Gerais e no Paraná. Para o café arábica, a produção foi estimada em 36,7 milhões de sacas de 60 quilos, declínio de 1,4% em relação ao mês anterior. 100.7 Mix. Após os sistemas de informática do MEC apresentarem instabilidade, o ministro da pasta convocou uma entrevista coletiva na manhã de ontem para explicar o problema e disse suspeitar tratar-se de sabotagem. Os serviços estão caindo, alguns deles de uma forma que a gente não consegue explicar, apenas tecnicamente. Há indícios de sabotagem e esses indícios nos levaram a chamar a Polícia Federal para investigar e verificar se são prova ou não de algo criminoso que possa estar acontecendo aqui no MEC, disse Ventral.
A equipe econômica vê espaço para a volta da capitalização em proposta de emenda à Constituição paralela que deve tramitar no Senado com temas relacionados à Previdência que foram excluídos na Câmara dos Deputados, como a extensão da reforma a estados e municípios, afirmou uma fonte do time com conhecimento direto do assunto. Segundo a mesma fonte que falou a Reuters em condição de anonimato, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, tem se mostrado aberto à volta da discussão sobre a capitalização. Mix Notícias. Na decisão em que mandou Eike Batista novamente para a cadeia, o juiz Marcelo Bretas determinou a indisponibilidade de bens do empresário dos filhos Tório e Olim no valor de 1,6 bilhão de reais. Eike foi preso pela Polícia Federal na manhã de ontem, em casa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Ele chegou às 10h25 à Superintendência da Polícia Federal no Rio, na Praça Mauá. O 1,6 bilhão bloqueado por Bretas será dividido ao meio para cobrir, segundo o Ministério Público Federal, danos morais e materiais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,19% em julho, segundo divulgou ontem o IBGE. Apesar da aceleração em relação ao mês anterior, 0,01%, trata-se da menor taxa para julho desde 2014, quando ficou em 0,01%. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,42% em 7 meses. Em 12 meses, recuou para 3,22%, ante os 3,37% registrados em junho, permanecendo bem abaixo da meta de 4,25%, definida pelo governo para o ano. O melhor mix. Juntos no melhor mix. E vamos às cotações. Dólar comercial recua um pouco e fecha o dia cotado a R$ 3,92, menos 1,3%. Fonte Valor Econômico. A arroba do Boi Gordo segue cotada a R$ 143,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal cotada a R$ 59,65, com variação de menos 0,17% ao dia, fonte CPE Exalc. O Tribunal de Contas da União vai encaminhar um alerta ao ministro da Economia sobre o bônus de produtividade que é pago a auditores. Segundo o órgão, o pagamento não pode continuar sendo feito sem que haja uma medida para compensar a despesa. O governo pode ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mix Notícias. Metade das receitas totais do Fundo Social deve ir para a educação e para a saúde. No caso dos repasses para a educação, que fica com 75% do total destinado, a proposta determina que esse dinheiro atenda apenas à educação básica. É o que prevê projeto de lei do Senado, aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que destina recursos do petróleo para as áreas de saúde e educação. Valorização da figura do médico é uma das pautas prioritárias da Câmara Federal, que estuda a relevância do diagnóstico clínico para uma ação eficaz na atenção básica de saúde. Nessa linha discutida ontem entre parlamentares e representantes de órgãos de governo na área de gestão, foi apontada a necessidade de resgatar a credibilidade e eficiência do clínico. Ouça Mix. A antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário do INSS, anunciado no último dia 5 por determinação do governo, a ser pago entre os 5 últimos dias de agosto e os 5 primeiros dias de setembro, deverá passar a ser permanente. A medida provisória, nesse sentido, já está no Congresso Nacional. A proposta altera a Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social, que institui o benefício, pago juntamente com a folha de setembro. A Firjan trabalhará em parceria com o governo estadual para fortalecer o desenvolvimento econômico fluminense, informou ontem o presidente da entidade. Ao avaliar o encontro, quarta-feira, com o governador Wilson Witzel, do qual participaram também líderes de 16 setores produtivos, ele disse que a reunião foi importante para estabelecer contato direto com os diversos interlocutores que atuam em prol do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Mix Notícias. O governo federal acaba de apresentar proposta para que fabricantes, importadores e comerciantes assumam o compromisso de dar o destino adequado aos resíduos eletroeletrônicos. A matéria da Agência Brasil diz que até o dia 30 de agosto, consumidores e todos os setores envolvidos na produção e comércio de bens tecnológicos poderão acessar o site do Ministério do Meio Ambiente e opinar sobre o documento. O anúncio é feito no momento em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 9 anos.
Durante reunião ontem entre o prefeito Marcelo Crivella e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, ficou definido que o Rio de Janeiro será a primeira capital a adotar a internação involuntária de usuários de drogas, especialmente o crack. O próximo passo será definir as primeiras ações, datas e locais. A lei, aprovada há pouco tempo, está pautada em um atendimento médico involuntário com internamento em vagas do sistema de saúde no município. 100.7 Mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui na unidade pré-hospitalar São José, o chamado novo hospital aqui da Baixada, e vemos aqui uma grande confusão entre as pessoas que estão aguardando para serem atendidas, mas não vão ser atendidas, os médicos estão em greve, e a falta de pessoas aqui para dar informação. Pelo relato aqui de uma paciente, ela ficou aqui o dia inteiro ontem, não foi atendida, o médico até veio pelo relato dela, mas ela disse que o funcionário não estava apto ainda a abrir a sala. Mas o que a gente nota aqui também é que tem pessoas tentando a remarcação e esperando para ser atendido. Mas, na verdade, né, o próprio funcionário do hospital devia anunciar que os médicos não vão atender o ambulatorial hoje, apenas a emergência, né? A emergência pediátrica está funcionando aqui. Então a gente fica receoso de saber como é que essas pessoas vão ter aí a certeza da remarcação dessa consulta, pessoas que sofreram aqui na semana passada para marcar, e fica aí o Saúde, né, pedindo socorro em Campos dos Goytacazes. Você pode mandar WhatsApp para Mix Campos 99797 1007. Ouça Mix. E vamos de esporte. O dia de hoje, sexta-feira, tem tudo para ser histórico para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Em um dia com diversas disputas de medalhas nas mais variadas modalidades, a expectativa é de 9 ouros entre atletismo, natação, karatê, judô, ciclismo e hipismo. Há ainda possibilidades na esgrima e remo. Destaque também para a semifinal do basquete e momento decisivo no vôlei, ambos no feminino. O Brasil está consolidado na segunda posição com 36 medalhas de ouro, 28 de prata e 51 de bronze, à frente do México com 27 de ouro e Canadá com 26. E no futebol, pela 14ª rodada do Brasileirão, no sábado, o Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã às 7 da noite. O Fluminense encara o Atlético Mineiro no Independência às 9 da noite. Já no domingo, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense às 4 da tarde no Engenhão. E o Vasco vai jogar fora de casa contra o Goiás no Serra Dourada às 7 da noite. 100.7 Mix. E agora, nós vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem esteve aqui agora no Novo Jockey, na nossa rotina de passar por bairros da nossa cidade. E encontramos aqui vários problemas recorrentes, né? Um deles é a limpeza. Afinal de contas, a rua, durante toda a extensão da rua Montesano, a Rosa Montesano de Oliveira, a gente vê lixo nas ruas, né? Mato alto, a gente não vê a limpeza pública aqui, os moradores reclamam não estar passando. Além disso, também foi reclamada aqui a questão do esgoto. O esgoto aqui das casinhas, né, é jogado no valão, sem tratamento nenhum. E por trás do valão ali, muita sujeira. E, consequentemente, a falta dos agentes do CCZ, que acabaram abandonando aqui o bairro, né? O bairro teve grande índice de incidência de Aedes aegypti, de chikungunya. Então fica aqui, olha, mais um bairro com problemas abandonados pelo poder público, e a gente cobra das autoridades, né, que eles façam aí o mínimo possível para garantir a saúde, né? Afinal de contas, limpeza está relacionada com saúde, e a gente volta a qualquer momento com mais informação pela Mix 100.7. Você ouviu Mix Notícias.